Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar das flores que nossas abelhinhas nativas sem ferrão mais gostam, a chamada Flora Melitophylla. Antes de pensarmos em criar as abelhas nativas sem ferrão, devemos montar um ambiente que forneça para elas o que chamamos de recursos florais, que são o néctar, o pólen e a resina. Temos várias espécies de flores melitófilas que são bem comuns na nossa região. Mas antes de trazermos alguns exemplos dessas plantas, vamos conhecer um pouco de sua estrutura e como essas flores fazem para atrair as abelhas. Cerca de 70% das plantas dotadas de flores necessitam em algum grau do serviço das abelhas. Nesse sentido, as flores das espécies melitófilas atraem abelhas através de uma combinação de formas, cores e fragrâncias. As abelhas percebem as cores amarela, azul e branca. Por esse motivo que normalmente as partes internas das flores são amareladas, possuindo também guias de néctar, que são manchas ou linhas coloridas, formando um tipo de mapa que indica aos polinizadores a localização do néctar. Além disso, esses tipos de flores produzem substâncias aromáticas nas glândulas, responsáveis pela liberação de perfume. Essas glândulas são encontradas na coroa ou em outros órgãos florais. Uma curiosidade sobre a maneira que as abelhas percebem as cores é que elas também são capazes de perceber os raios ultravioleta, que estão fora do espectro visível para os seres humanos. Por esse motivo, muitas flores amareladas para os nossos olhos, pelas abelhas, são percebidas na cor púrpura, e por esse motivo são chamadas de púrpura de abelha. As abelhas são capazes de memorizar sensações tipo cor, cheiro, de uma visita favorável e repeti-la vários dias em flores da mesma espécie, e levam essa informação a outras abelhas, vejam só, através da linguagem da dança. As plantas melitófilas estão divididas entre aquelas que fornecem exclusivamente o néctar, as que fornecem exclusivamente o pólen e as que fornecem tanto pólen quanto néctar. É importante comentar que algumas dessas plantas, além de fornecerem néctar e pólen, também fornecem a resina. Existe ainda uma subdivisão dessas plantas quanto ao fluxo do néctar, do pólen ou ainda quanto ao uso das abelhas nos cultivares. Agora que já conhecemos um pouco da estrutura das plantas melitófilas e como elas interagem com as abelhas, vamos citar alguns exemplos dessas plantas que são geralmente de fácil cultivo. Vamos começar pelas 11 horas, planta nativa da América do Sul, que pode ser cultivada tanto em vasos quanto em canteiros. A 11 horas é uma planta rasteira que se espalha bastante quando plantada em canteiros e fica muito linda quando plantada em vasos suspensos. A flor dessa planta é muito apreciada pelas abelhas mirins. Seu recurso floral para as abelhas é o pólen e a resina. Seguimos com a torênia, ou amor perfeito de verão, que também é uma planta de fácil cultivo e muito apreciada pelas abelhas mirins. Certa vez, fui comprar flores na praia, pois tinha levado uma caixinha de mirins para lá. Não sabendo o que comprar, fui observando as flores que estavam à venda na floricultura e em qual delas tinham abelhas na sua volta. Adivinhem só, verifiquei que uma caixinha de mudas de torênias estava lotada de mirins. Diante dessa constatação, enchi meu jardim dessas flores, que além de serem muito lindas, ainda fornecem como recurso floral o pólen. Outro exemplo é o mimo do céu, trepadeira cujos ramos se estendem sobre outras plantas ou se apoiam em superfícies.
muito comumente vistas cobrindo portões. Essa planta é utilizada por várias espécies de abelhas e fornece como recurso floral o néctar e o pólen. Temos também como exemplo de trepadeira a Thunbergia. Esta flor está presente na casa da nossa diretora Jana e já mostramos em outro programa a flor da Thunbergia sendo polinizada por uma mamangava. Esta flor fornece como recurso floral o néctar e o pólen. A flor do butiadas que conheço é a flor que atrai a maior variedade de espécies de abelhas, inclusive atraindo também outros agentes polinizadores, tais como os cascudos, passarinhos e mais uma variedade de insetos que eu até desconheço. Quando a planta está no auge da floração, é incrível a quantidade de abelhas que estão a polinizá-la. O recurso floral fornecido por esta planta é o pólen, o néctar e a resina. Temos também o delicioso manjericão, que é uma planta de fácil cultivo, muito utilizada como tempero e apreciada por várias espécies de abelhas. É aconselhável plantar em lugares afastados de crianças e animais, pois atraem muitas apis melíferas, que é a abelha com ferrão. Esta planta tem uma floração de longo período e fornece como recurso floral o néctar, o pólen e a resina. Dentro da classificação de plantas que são utilizadas como tempero e também muito apreciada pelas abelhas, estão a salsa e o temperinho verde. As sementes dessas plantas, quando polinizadas pelas abelhas, têm um excelente índice de germinação. A Ora pronobis, trepadeira com florada de janeiro a abril, também é apreciada por várias espécies de abelhas. O seu recurso floral é o pólen, o néctar e a resina. E finalmente temos a extremosa, que é uma árvore ornamental muito comum em nossas calçadas e muito apreciada pelas jataís. Esta árvore tem grande importância para as abelhas, pois sua florada persiste da primavera até a entrada do inverno, e o seu recurso floral é o néctar e o pólen. Para quem quiser mais exemplos de plantas melitófilas, uma ótima fonte de consulta é o livro da minha amiga doutora Gena Souza, Meliponicultura Básica para Iniciantes, da editora Ex Launch de 2020. E assim encerramos o Dicas do Alquimista de hoje, que você assiste nas redes sociais da TV Cultura do Vale, no Facebook e no YouTube. Valeu!